boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro com as Índias. Bom, dando continuidade aos nossos encontros aqui, hoje temos a palestra do Marco Alexandre. Eu vou falar a nossa programação aqui e vou chamar o professor Dilipe para apresentar o Marco para vocês. Uma boa palestra a todos, espero que essa nossa conversa aqui, esse nosso encontro seja bastante frutífero. Bom, a gente já teve a palestra da Roberta e da Aline, né? Foram a Aline Siqueira e a Roberta Mello. Hoje, como eu falei, a gente tem a palestra do Alexandre de Oliveira. Ele é doutor em literatura comparada pela Universidade da Carolina do Norte, e o tema é Do Humanismo ao Neohumanismo, a filosofia transmoderna e decolonial de Sarkar. No dia 26/10, aí aqui a gente vai então ter um hiato aí de quase um mês, peço a todos que fiquem atentos, a gente vai ter a palestra da Isabela Barros Ribeiro. Ela é mestre em Ciência da Religião pela UFJF, com o título Realismo Pluralista e Monismo Unicista, os paralelos entre as doutrinas de Aristóteles e Shankaracharya. No dia 9/11, a gente tem a Alina Miranda, que é professora de Ciências Humanas e Sociologia da Universidade Federal do Maranhão, com a palestra Oralidade e Tradição de Professores no Estudo de Vedanta no Brasil. No dia 23/11, teremos a palestra comigo, eu faço essa palestra do dia 23, sobre a dimensão soteriológica do Evangelho de Ramakrishna. E, para encerrar, no dia 7/12, a gente tem a palestra do professor Antônio Florentino Neto, que é professor do Grupo Brasil e China da Unicamp, né, com o tema A Virada Ontológica da Filosofia Chinesa Atual e a questão da técnica em Heidegger. Bom, sem mais, eu vou chamar agora para se juntar a nós o professor Dilipe Londo, que vai apresentar o Marco Alexandre para a gente. Seja bem-vindo, Dilipe. Boa noite. Uma boa noite. Pablo, é possível colocar o Marco já na tela da gente também? Sim. Estamos. Então, Marco, é um prazer, né, fazer aqui as honras de anfitrião para a tua palestra. Vou expandir um pouco o que o Pablo já falou sobre você. O nome completo, na realidade, é Marco Alexandre de Oliveira, doutor em literatura comparada e mestre em letras neolatinas pela Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. É bacharel em ciência da religião também pela uma outra universidade da Carolina do Sul. Bom, aqui ele já lecionou em várias universidades nacionais e internacionais. Atualmente ele faz parte do corpo docente da New Humanist College of Asheville, acredito que seja nos Estados Unidos também, onde ministra cursos sobre arte e literatura. É também tradutor literário e acadêmico por profissão, e também poeta e artista por vocação, sob o pseudônimo de Gringo Carioca. E tem obras publicadas em antologias e revistas e exibidas em museus e galerias no Brasil e no exterior. Então, o professor Marco e doutor Marco vai nos apresentar hoje uma palestra, aqui no nosso contexto dos encontros com a Índia, intitulado Do Humanismo ao Neohumanismo, a filosofia transmoderna e decolonial de B.R. Sarkar. Então, rapidamente, só lembrando, ou melhor, só fazendo um retrospecto, na realidade, se trata de um filósofo e líder espiritual, fundador da instituição conhecida e disseminada em várias partes do mundo, incluindo no Brasil, conhecida como Ananda Marga, que de alguma forma articula um pensamento tradicional do Tantra, e do Tantra Yoga em especial, com o pensamento crítico contemporâneo, pensamento social. Nesse sentido, e não apenas, evidentemente, essa instituição, mas qualquer outra linhagem de estudos da tradição indiana, incluindo as escolas tradicionais da Advaita Vedanta, em seus diferentes desdobramentos, na medida em que se constituem como desdobramentos contemporâneos também, em realidades vivas, né,
estão sempre marcados, digamos assim, por esse espectro da colonialidade. E, portanto, são eventos também decoloniais. Especificamente, o pensamento de Sarkar e a instituição do Ananda Marga, né, tem características explicitamente vinculadas a esse diálogo, né, principalmente a partir do pensamento social crítico. E é nessa perspectiva, então, que a gente vai escutar com muita atenção a palestra do professor Marco. E, Marco, aqui saudando você, né, porque aqui na biografia ele foi apresentado como um poeta também, né? Eu sempre gosto de me achegar aos poetas sob o pseudônimo de Gringo Carioca, né? Então, eu vou só ler 3 versos do Gringo Carioca, que me inspiraram aqui, talvez para o que a gente vai escutar, enfim, e para certas questões que, de alguma forma, ilustram a nossa temática aqui dentro da esfera dos estudos da Índia. O nome desse poema, curto, se chama Acorda. Acorda no pescoço. Chegou a hora de acordar. Marco, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e todos. Quero agradecer muito, primeiramente, essa saudação do professor Dilip lendo meu poema, e também agradecer o convite também do Dilip de participar desse ciclo de palestras. É uma grande honra e prazer fazer parte e contribuir para esses estudos, esses diálogos também que a gente vai tecendo. E eu vou passar uns slides, eu tenho que ver... já apareceu. Então, eu acho que o professor Dilip colocou muito, muito bem a temática, contextualizou a minha fala. Eu justamente quero aprofundar essa questão da filosofia do Sarkar nesse contexto dos estudos sobre a transmodernidade e a decolonialidade. Eu também, como vocês podem ver no título, eu quero fazer basicamente uma espécie de panorama ou contextualização do neohumanismo, que é a filosofia do Sarkar, dentro desse contexto de humanismo em geral. Então, sobre o próprio Sarkar, ele foi muito bem introduzido. Ele é um pensador eminente, pensador eminente indiano do século XX, mais conhecido como o guru, o mestre tântrico Sri Sri Anandamurti, fundador da Ananda Marga. E ele foi um pensador prolífico que discursou sobre vários temas, não só filosofia, mas sobre psicologia, sobre biologia, sobre filologia, enfim, sobre ecologia, sociologia, política, economia, quase todos os aspectos da vida humana, o Sarkar tinha algo para dizer. E no final da vida dele, ele lançou o que seria a filosofia de neo-humanismo, que ele já vinha elaborando ao longo da vida, mas resolveu discursar mais especificamente sobre neo-humanismo nos anos 80. E esses discursos são reunidos no livro A Liberação do Intelecto, Neo-Humanismo. E o Sarkar define... não define muito explicitamente o que seria o neo-humanismo, mas a gente pode pensar em humanismo através dessa figura como uma filosofia da expansão do ser.
né? E o que seria essa expansão do ser? A gente pensa no ser como identidade, né? E também como sentimento, digamos. Então, nessa expansão do ser, a gente começa com o nosso ego, né? Nosso ser individual, em que a gente naturalmente se identifica consigo mesmo, né? Eu me identifico comigo mesmo. E os meus sentimentos, meus afetos, meus cuidados se voltam comigo mesmo. Aí, expandindo essa esfera, a gente tende a incluir a família, né? A gente se identifica com as nossas famílias, a gente tem sentimento de amor e cuidado com as nossas famílias. E os círculos vão expandindo. Então, o próximo círculo seria o que Sarkar chama de geossentimento, que eu chamaria de uma espécie de territorialismo, que é o sentimento de identificação com o nosso território, com o nosso lugar geográfico aqui no planeta Terra. E a gente sente essa identificação com o lugar, né? Expandindo um pouco mais, no caso, a nossa consciência seria o que Sarkar chama de sócio-sentimento. E a identificação, as nossas identificações com certos grupos, né? Pode ser com um grupo racial, pode ser um grupo social, de classe, pode ser, enfim, de uma nação, etc. Então, o sócio-sentimento se refere à nossa identificação com grupos, né, grupos sociais. Expandindo um pouco mais a consciência, aí Sarkar chama isso de humanismo, que seria a identificação com todos os seres humanos, né, com a espécie humana. E isso seria uma forma bem expandida já do ser, né, esse sentimento de identificação com todos os seres humanos. Aí o Sarkar vai além disso com o neo-humanismo, que seria não só a identificação com todos os seres humanos, mas com todos os seres animados e inanimados, tanto do planeta Terra quanto de todo o universo. Então, seria, enfim, a ideia de que eu sou com todos o cosmos, com todos os seres, porque somos todos manifestações de uma só consciência universal, né? E na medida que a gente se identifica com todos os seres animados e inanimados, a gente naturalmente, além de se identificar, a gente tem um sentimento de identificação, mas também de amor e cuidado com todo o universo. Então, uma das definições Sarkar para neo-humanismo eu vou ler no slide. Quando o espírito subjacente ao humanismo é estendido a todas as coisas deste universo, animadas e inanimadas, a isso eu denominei neo-humanismo. Esse neo-humanismo elevará o humanismo ao universalismo, o culto do amor por todos os seres criados deste universo. Em outro momento, ele também define neo-humanismo assim. O que é neo-humanismo? Neo-humanismo é o humanismo do passado, o humanismo do presente e o humanismo em nova explicação do futuro. Explicar humanidade e humanismo sob uma nova luz alargará o caminho do progresso humano, vai torná-lo mais fácil de trilhar. O neo-humanismo dará uma nova inspiração e fornecerá uma nova interpretação do próprio conceito de existência humana. Então, por essas duas definições, fica bem claro e evidente que o Sarkar define
o neo-humanismo em termos do próprio humanismo. Então, para não só entender o neo-humanismo, mas também fazer o neo-humanismo Sarkar dialogar com outros humanismos, digamos, seria bom ou pertinente construir esse diálogo. Então, agora eu vou tentar mostrar como o neo-humanismo de Sarkar dialoga com o humanismo do passado, ou os humanismos do passado, do presente e, se der tempo, um pouco do futuro. Primeiramente, quando a gente pensa aqui de onde estamos no Ocidente sobre o humanismo, a gente necessariamente vai pensar no humanismo clássico, que seria a origem do termo. Então, o humanismo clássico tem suas origens na antiguidade greco-romana, e a palavra humanismo vem da palavra humanitas, que é um conceito, uma palavra do romano Cícero, e se refere à cultivação de certas virtudes, né, e da ética, né? E, no caso, para Cícero, a ideia é que cultivar essas virtudes, né, a ética, primeiro em pensamento, digamos, levaria à ação, ou cultivar essas virtudes e ética no indivíduo levaria a mudanças sociais. O Cícero, por sua vez, foi influenciado, né, pela a ideia do conceito de paideia, que em grego significa educação. E na Grécia Antiga tinha várias disciplinas que eram consideradas fundamentais para a formação do cidadão completo e perfeito. E essas foram filosofia, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e ginástica. Então, a ideia era que, estudando essas disciplinas, se formava o cidadão completo e, por extensão, criava-se um polis, uma sociedade também melhor, digamos, ideal. Na Renascença italiana, né, sabemos que houve um resgate, né, da tradição greco-romana, e foi na Renascença italiana que o humanismo próprio nasceu. Então, o termo humanismo vem do latim, studia humanitatis, que significa estudos da humanidade. E, resgatando essa tradição greco-romana, os estudos humanistas, no caso, também tinham suas disciplinas prediletas, importantes, como a gramática, a retórica, a poesia, a história e a filosofia moral, que é a ética. E o objetivo era basicamente o mesmo, a formação plena e integral do ser humano. Então, quando a gente fala de ser humano, hoje em dia, é uma palavra tão, mais ou menos, banalizada pelo uso extensivo, a gente tem que lembrar que o humano é um conceito, não só uma palavra. E é um conceito que tem origem na tradição ocidental, e essa origem, novamente, vem da Renascença italiana, que, por sua vez, se fundamentava na tradição greco-romana. E depois dessa época em que o humanismo nasceu, essas disciplinas acabaram sendo a base do que hoje em dia a gente chama das humanidades ou ciências humanas. Agora, neo-humanismo. Essa ligação com o humanismo clássico fica mais ou menos evidente
digamos, pela terminologia utilizada por Sarkar para lançar, enfim, suas ideias. Primeiro, em 1958, o Sarkar fundou um departamento na Anand chamado Renaissance Universal. Basicamente, era um departamento da Anand que tratava de questões mais ligadas ao estudo e de assuntos não necessariamente acadêmicos, mas que desenvolvem mais o intelecto, digamos. Então, pelo termo Renaissance Universal, Renascença, a gente vê essa tentativa de resgatar a ideia de um renascimento, né, que é tão marcado na história com o Renascimento italiano. Como parte da Renaissance Universal, Sarkar também fundou o Renaissance Artists and Writers Association, RAWA, Associação de Artistas e Escritores Renascentistas, e isso foi uma tentativa também de valorizar as artes e a literatura, que no neohumanismo tem um papel fundamental. E, finalmente, no final da vida do Sarkar, houve a criação da revista New Renaissance, que eu estou mostrando apenas para ressaltar essa conexão entre o neohumanismo e a ideia de uma renascença, de um renascimento, tanto em nome, mas e tanto na realidade, né? Outra coisa que liga o neohumanismo ao humanismo é justamente a importância de estudo, né? Lembremos que o humanismo clássico, o renascentista, nasceu o termo por causa do estudo das humanidades. Em neohumanismo, o estudo é fundamental para a implementação do neohumanismo. Ou seja, para se tornar um neohumanista ou criar uma sociedade humanista, o estudo é fundamental. Aí o Sarkar define estudo como análise intelectual intensiva ou a assimilação subjetiva de acontecimentos objetivos. É importante ressaltar aqui que estudo para Sarkar não é só a leitura de livros, ou seja, o textual, mas ele também inclui o não textual, que seria o estudo a partir da escuta ou da interpretação do próprio mundo. Então, de certa forma, ele desconstrói essa hierarquia entre o letrado e iletrado que temos em nossa cultura ocidental. Ou seja, todo ser humano é capaz de realizar estudo. Ao fazer estudo, se desenvolve o que Sarkar chama de mentalidade racionalista. E sabemos da importância da razão e da racionalidade no humanismo, e aqui a gente vê como o racionalismo também é importante no neohumanismo. E a mentalidade racionalista tem duas fases, digamos, passos. Uma seria a análise racional dos aspectos ditos positivos e negativos do conhecimento, ou seja, a gente estuda e depois de estudar, a gente tem que fazer uma análise do que a gente estuda. Isso seria nada mais do que uma forma de pensamento crítico, né? Fazer a análise. E depois de fazer essa análise, há de fazer o que chama de uma decisão lógica sobre a sua aceitação ou não, ou rejeição, baseada nos seus méritos e deméritos. Então, não é o estudo para Sarkar, não é só abrir o livro e ler e aceitar tudo que está lendo. É submeter a uma análise crítica ao que está estudando e basicamente decidir se vai aceitar ou não esse conhecimento que está adquirindo. E tem ainda um terceiro passo que é bem interessante, que chama de discriminação.
sobre a sua eventual implementação ou não em prol do bem-estar universal. Então, a ideia aqui, que é fundamental para o neo-humanismo, é que o conhecimento tem que servir para algo, e esse algo seria o bem-estar universal. Então, mesmo aceitando algum tipo de conhecimento, na hora de implementar, colocar na prática uma teoria, tem que também avaliar se essa aplicação servirá aos interesses dos seres humanos e também as plantas, animais, etc. Então, isso é importante para o neo-humanismo. Passando agora para o presente, o humanismo moderno, o humanismo meio que tem uma longa história desde o Renascimento, mas no século XXI, agora estamos chegando no século XXI, o humanismo começa a tornar aspectos, digamos, modernos. Algumas datas e acontecimentos importantes. No final dos anos 20, formaram-se duas sociedades humanistas nos Estados Unidos, nesse caso. Primeiro, na University of Chicago, tinha um grupo de intelectuais e eles fundaram a revista New Humanist, Novo Humanista, em 1927. Pelo que eu pesquisei, foi a primeira vez que a ideia de um novo humanismo meio que surgiu. Só que não foi um novo humanismo necessariamente, mas um novo humanista. Mas a primeira menção de um novo humanista foi nessa época. Esse grupo foi depois responsável pelo Manifesto Humanista, que depois teria uma segunda e uma terceira versão. Mas foi uma data importante para o desenvolvimento do humanismo moderno. Também, ao mesmo tempo, em Nova York, reuniu-se um outro grupo, e depois os grupos meio que se fundem, de pensadores importantes, incluindo Julian Huxley, o biólogo, John Dewey, o filósofo, Albert Einstein, o cientista, Thomas Mann, o escritor, todos faziam parte dessa sociedade e acabaram, inclusive, assinando o manifesto. Aí o criador do grupo, Charles Francis Potter, ele ainda escreveu um livro chamado Humanismo, Uma Nova Religião. Esses são os pensadores em questão. O livro Humanismo, Uma Nova Religião. Passando para os anos 40, houve uma espécie de debate super importante para o desenvolvimento de humanismo, que era o debate entre Sartre e Heidegger sobre o humanismo. Eu não vou entrar em detalhes, mas talvez o interessante é considerar que ambos estavam meio que... era uma espécie de resposta ou até reação ao humanismo, que a gente até poderia chamar de anti-humanismo, mas... apesar de poder chamar de anti-humanismo, o Sartre e Heidegger foi uma discussão em que não estavam propondo a mesma coisa. Mas eu vou pular essa parte, só para mostrar como o humanismo foi se desenvolvendo ao longo do século XX. Mas esse debate foi muito importante. Aí Sartre do lado esquerdo, Heidegger do lado direito. Em 1952, nos anos 50, houve a criação do Humanist International, que o nome extenso é International Humanist and Ethical Union. E em 1952, fizeram uma declaração em conjunto, e era a primeira vez que esse movimento do humanismo moderno tornou um aspecto mais internacional. Eu vou voltar a referir esse momento mais tarde. E esse grupo publicou a revista Humanist, que depois virou a revista New Humanist, que não é a mesma revista que a gente viu antes, mas tem o mesmo nome. Em 72, capas das revistas. E, continuando, houve mais manifestos sobre o humanismo, manifestos humanistas, e uma nova declaração em 2002 que meio que renovava a declaração
de 50 anos depois. E eu queria apontar como foi a definição do humanismo moderno pela Declaração de 2002. Eu vou ler. As crenças e valores humanistas são tão antigos quanto a civilização e fizeram história na maioria das sociedades ao redor do mundo. O humanismo moderno é a ápice destas longas tradições de pensamento sobre significado e ética, fonte de inspiração para muitos dos grandes pensadores, artistas e humanitários do mundo. Ele está com a ascensão da ciência moderna. Enquanto movimento humanista global, visamos conscientizar todas as pessoas sobre os pontos essenciais da visão de mundo humanista a seguir. Então, isso foi tirado diretamente do site da organização, e são esses os princípios básicos do humanismo moderno, segundo a declaração. Os humanistas se esforçam para ser éticos, os humanistas se esforçam para ser racionais, os humanistas buscam a plenitude em suas vidas. O humanismo corresponde à demanda generalizada de propor uma fonte de significado e propósito como alternativa à religião dogmática, ao nacionalismo autoritário, ao sectarismo tribal e ao niilismo egoísta. Então, para resumir, o humanismo moderno, assim como o humanismo clássico, até certo ponto, valoriza a ética, a razão, o bem-estar coletivo, a ciência, a autorrealização e o secularismo. Neo-humanismo, por sua vez, também compartilha dos mesmos valores, princípios, até certo ponto, com suas diferenças. Em relação à ética, neo-humanismo, por ser fundado na tradição de yoga, tradição indiana, a ética do neo-humanismo basicamente é fundada nos chamados yamas e niyamas, que vem novamente da tradição de yoga. Em relação à razão, à racionalidade, eu já falei um pouco sobre a mentalidade racionalista que Sarkar propôs. Em relação ao bem-estar coletivo, tem um conceito fundamental no neo-humanismo que se chama em sânscrito Sama Samaja Tattva, que significa o princípio da igualdade social. Isso é muito importante no neo-humanismo e mostra a preocupação com o bem-estar coletivo. Em relação à ciência, a importância da ciência, no neo-humanismo, o próprio Tantra Yoga é tratado como uma ciência, eles chamam de ciência intuitiva, e para nós ocidentais considerarmos isso como ciência, a gente precisa desconstruir ou até descolonizar um pouco os nossos conceitos sobre o que é a ciência, o que é conhecimento, e eu vou falar mais sobre isso um pouco daqui a pouco. Mas, enfim, a parte científica do neo-humanismo se baseia na ciência do Tantra Yoga, que é uma ciência, no caso, de origem indiana. Em relação à autorrealização, a autorrealização é fundamental no neo-humanismo. O neo-humanismo adota um mantra do Rig Veda, que também foi usado por Vivekananda, Atma Mokshantam Jagat Hitaya Cha, que basicamente significa autorrealização e serviço à humanidade. Isso é o próprio lema da Ananda Marga, da organização socioespiritual. E, finalmente, e um ponto um pouco mais difícil de abordar, é a questão do secularismo. Neo-humanismo, por ser fundamentado na ciência de Tantra Yoga, evidentemente acredita em Deus, Brahma, Paramapurusha, mas, por outro lado, o neo-humanismo é expressamente mas critica bastante a religião, e principalmente a diferença é que a religião, dentro da filosofia do humanismo, é considerado... a crítica não é contra a religião em si, mas contra o dogma. Então, um conceito fundamental em neo-humanismo é
dogma nunca mais. Então, dogma é visto como uma forma de oprimir ou reprimir as pessoas psicologicamente. Então, o neo-humanismo é contra todo e qualquer tipo de dogma e às vezes, muitas vezes, associa dogma a várias religiões. Então, a parte, digamos, espiritual, fundamentalmente espiritual da religião, não é criticada. O que é criticada são os dogmas. Então, se pensarmos assim, existe um traço, digamos, de secularismo no neo-humanismo, no sentido de não aceitar dogma, é antidogmático. Agora eu vou passar a falar sobre entrar um pouco mais no tema do hoje, pensar o humanismo, o neo-humanismo de Sarkar como uma filosofia transmoderna e decolonial. E para entrar nesse assunto, é importante lembrar que até agora eu falei de uma tradição prioritariamente ocidental, né, eurocêntrica, considerando o humanismo nas suas origens no Renascimento italiano, pensando nas origens greco-romanas, depois até no século XX, pensando em tudo que a gente viu até agora, se encaixa muito bem na tradição ocidental. Mas, como até mencionados na declaração, existem outros humanismos, existem outras tradições, e eu vou falar um pouco sobre os novos humanismos do século XX, agora um pouco fora do centro, digamos. Então, primeiramente, a primeira pessoa a clamar por um novo humanismo não foi ocidental, foi o filósofo indiano Manabendra Nath Roy. E Roy estava acompanhando esses debates, né, dos anos 30 e 40 na Europa sobre o humanismo moderno, mas de um outro lugar, que era a Índia, né, a partir de um outro lugar. Em 46, ele fundou o Indian Renaissance Institute e pouco depois fundou um movimento que chamou de Indian Radical Humanist Movement, e esse movimento foi fundamental na fundação do próprio International Humanist Association. Esqueci como chamar em português, mas a Associação Internacional de Humanistas, quando foi fundada, o Roy foi fundamental nessa criação do que seria o humanismo internacional. E depois ele fundou uma revista chamada Radical Humanist, Humanista Radical, mas como eu já disse, o Roy foi o primeiro a usar o termo novo humanismo e usou no manifesto de 47, e basicamente o que ele estava buscando era fundar o que ele chama de humanismo radical, e podemos entender radical no sentido amplo, né, como radical, revolucionário, ou até como no estrito senso, como radical de raiz, de buscar as raízes do humanismo. E o Roy, que foi... Primeiro ele foi marxista, comunista, fundou, acho que o Partido Comunista na Índia, depois fundou o Partido Comunista no México. Ele, em algum momento da vida, não, nesse período, né, no final dos anos 30, dos anos 40, ele se afastou um pouco do marxismo e meio que pensou no seu humanismo radical como uma espécie de terceira via. Então, ele, de certa forma,
critica os dois lados, né, o capitalismo ou o socialismo, né, mas também faz uma espécie de síntese, nesse caso, do individualismo e o socialismo. E o seu novo humanismo é também fundado no racionalismo, moralismo, universalismo, como nós vimos com os outros humanismos que discutimos até agora. Algumas citações de Roy, ele fala nesse manifesto: o mundo civilizado precisa de uma nova esperança, uma nova fé, um novo ideal, uma nova filosofia de teoria e prática revolucionária adequada às condições da época. Mas uma nova filosofia de revolução adequada à nossa época ainda está por surgir como farol para a humanidade civilizada. A nova filosofia deve ser capaz de destruir o que resta da sanção moral do status quo, fornecendo uma ideia de uma nova ordem social que inspire todos aqueles que têm nojo do atual estado de coisas. Deve também indicar novas formas de revolução adequadas às necessidades da época. Embora os passos concretos para a transformação social devam diferir de lugar para lugar, de acordo com as condições prevalecentes, o movimento pela liberdade, se é para ter sucesso, deve superar o seu caráter de classe sectário e ser inspirado pelo espírito humanista e pela perspectiva cosmopolita. Então, a gente vê aqui uma linguagem bem mais forte, eu diria até revolucionária, do que o humanismo esboçado até então, pelo menos nessa apresentação. E é importante salientar que esse humanismo provém fora do eixo, né, fora do centro, que seria a partir da Índia. Uma Índia moderna, mas a Índia moderna não é a mesma coisa que a Europa moderna, enfim, é um lugar distinto, um local distinto, com sua própria história e tradição. Bom, na minha pesquisa, eu tenho percebido várias correspondências entre o pensamento de Roy e de Sarkar. Em parte, convergem nessa teoria socioeconômica que o Sarkar chama de Proud, a teoria de utilização progressiva. É uma teoria revolucionária que, de certa forma, rejeita tanto o capitalismo quanto o socialismo, mas faz uma síntese dos melhores, digamos, dos méritos, né, dos dois, né? E eu vou passar um pouco mais para frente por causa do tempo, mas é interessante até ver como a própria linguagem dos princípios de Proud parecem dialogar com as ideias de Roy. Por exemplo, o último ponto, as utilizações se instituem de acordo com o tempo, o espaço e as pessoas. Isso é quase a mesma coisa que o Roy fala quando ele fala que o novo humanismo tem que ser adequado ao tempo, de acordo com o lugar, etc. Então, tem muitos pontos de diálogo entre Sarkar e Roy. Outra figura importante para pensar um humanismo transmoderno e decolonial é o Fanon. E ele foi o outro que foi um dos primeiros a usar o termo novo humanismo, e ele usa nesse livro famoso Os Condenados da Terra, em que ele fala de homens novos, um mundo novo, nova humanidade e principalmente o novo humanismo. E esse livro começa, inclusive, no prefácio com uma observação do próprio Sartre, em que ele fala: encaremos primariamente este inesperado, o striptease do nosso humanismo. Ele inteiramente nu e não é nada belo. Não era senão uma ideologia mentirosa, a requintada justificação da pilhagem. Sua ternura e seu preciosismo calcionavam nossas agressões. Então, dá para perceber que esse novo humanismo, vindo do chamado Terceiro Mundo,
de certa forma, retoma, né, o humanismo, né, busca o humanismo de raiz, mas também é uma forte crítica, uma revisão do humanismo, de um humanismo eurocêntrico e colonialista. Aí o próprio Fanon fala no livro: esta nova humanidade, para si e para os outros, não pode deixar de definir um novo humanismo. Nos objetivos e nos métodos da luta está prefigurado esse novo humanismo, um combate que mobiliza todas as camadas do povo, que exprime as intenções e as impaciências do povo, que não receia apoiar-se quase exclusivamente nesse povo, é necessariamente triunfante. O valor de tal tipo de combate reside no fato de que ele cria o máximo de condições para o desenvolvimento e são culturais. Então, a gente vê agora como o novo humanismo é elaborado, está sendo elaborado fora do centro, né, como um discurso revolucionário, nesse caso, decolonial. Outra citação: camaradas, é necessário decidir a partir deste momento uma mudança de rumo. A grande noite em que estivemos submersos, é preciso sacudi-la e sair dela. O novo dia que já se descobre deve encontrar-nos firmes, despertos e resolutos. Eu também identifiquei várias correspondências entre o neo-humanismo de Sarkar e o novo humanismo do Fanon. Primeiro, na linguagem utilizada, também pelo Roy, uma linguagem meio profética ou até visionária, né? Então, tem uma frase do Sarkar que fala: independentemente do grau da escuridão cimeriana, a aurora carmesim virá em seguida. Isso é muito parecido com a citação de Fanon que a gente acabou de ler. E também tem outras frases celebres como: lutar é a essência da vida e paz é o resultado da luta. Então, essa questão de luta é muito presente na filosofia de Sarkar, e luta, são vários tipos de lutas psíquicas, lutas políticas, lutas econômicas, sociais, etc. Mas lutar é preciso. Também são a ideia de uma nova era, né? O Sarkar diz: então, a nossa é a era do neo-humanismo. O humanismo provendo o elixir para cada um e para todos. Nós somos para todos e com tudo existente temos que construir uma nova sociedade, uma sociedade neo-humanista. Então, vemos esse tipo de chamado, essa ideia de que está se formando uma filosofia revolucionária, e no caso, decolonial. E o Sarkar também, nos discursos, ele critica o que ele chama de um pseudo-humanismo, igual que Fanon faz implicitamente, e o Sartre faz explicitamente no prefácio ao livro. Vou ler umas frases. Suponho que descobramos que certo grupo seja educacionalmente atrasado. Sentimos pena por essas pessoas porque elas também são nossos companheiros seres humanos. Então pensamos, apresentamos o mundo da palavra escrita a elas, pelo menos, e de fato fazemos algo nesse sentido. Porém, através dessa campanha de alfabetização, injetamos nas suas mentes ideias que as paralisam mentalmente. Então, por fim, governamos essas pessoas mentalmente paralisadas como pessoas colonizadas. Desse modo, a paz do mundo será destruída. Tudo isso é conflito intra-humano. A intenção é desenvolvê-las socialmente da forma como desejamos e, assim, destruir a originalidade delas. É essa mentalidade que está operando. Então, eu vou pular mais alguns slides, mas o Sarkar é muito crítico ao que ele chama de pseudo-humanismo, que seria justamente que corresponde esse lado, digamos, colonial ou colonialista do humanismo ocidental. Então, isso
em primeiro momento, mostra certas afinidades, né, entre o que eu vou chamar de pensamento decolonial tanto do Roy e do Fanon com o pensamento de Sarkar. Agora, com o tempo que temos ainda, eu quero rapidamente, pelo menos, conceituar um pouco os conceitos de transmoderno e o decolonial, para mostrar como podemos contextualizar o pensamento de Sarkar dentro da chamada transmodernidade e decolonialidade. Primeiro, o termo colonialidade vem de Quijano, o sociólogo peruano Quijano. O termo transmodernidade tem diversas fontes, mas eu utilizo a definição do filósofo argentino Dussel, Henrique Dussel, e finalmente tem o Walter Mignolo, que ele pega, na verdade, esses dois conceitos enquanto ele elabora seus pensamentos em torno da decolonialidade. Primeiro, em relação à colonialidade, colonialidade é um termo que se refere ao que Quijano chama da matriz colonial de poder. E basicamente são 4 tipos de controle: controle da economia, controle do gênero e da sexualidade, controle da autoridade, controle do conhecimento e da subjetividade. Nesse caso, a gente tem que pensar que a colonialidade não é a mesma coisa que colonialismo. Colonialidade pode ser considerada como a lógica do colonialismo. Então, colonialismo foi um processo histórico que aconteceu. Colonialidade seria os princípios ou a lógica por trás dos colonialismos históricos e que pode ser que esses princípios possibilitaram o colonialismo, e com certeza é o caso que, mesmo após o colonialismo histórico, após as independências, essa mentalidade continua até hoje. Essa matriz colonial de poder, basicamente, esse controle se sustenta através de várias instituições. Aí o Quijano nomeia as instituições como o capitalismo, o patriarcalismo, nacionalismo, o Estado-nação, e o eurocentrismo. E não é uma instituição, mas outra ideologia em que se baseia essa matriz colonial de poder é o próprio racismo, né, que permeia todo esse matriz colonial de poder. Por sua vez, o Sarkar não usa esses termos, mas o Sarkar fala muito em complexos e reconhece que, enfim, tem um lado... Ele tenta analisar, né, e mostrar como é feito o colonialismo, no caso, como é feita a exploração. Ele fala de complexos mentais, como medo, e complexo de inferioridade e superioridade. Basicamente diz que poderes, né, o poder submete, né, injeta complexo de medo na população, e outros conceitos de inferioridade e a inferioridade do colonizado, nesse caso, e a superioridade do colonizador. E ele ressalta que essa exploração não é só econômica ou política, mas é primeiramente psíquica, e depois social, econômica, política, religiosa e até cultural. Como o tempo é curto, eu só vou pulando. Por sua vez, o conceito de transmodernidade, o Dussel elabora, e basicamente o transmodernidade é o seguinte: a ideia é que a modernidade se constituiu basicamente como um discurso eurocêntrico, em que o centro é a Europa e o centro e a periferia, né? Que, enfim, as Américas, a Ásia, a África, a Oceânia, enfim, o centro é a Europa, e através dos colonialismos históricos, a modernidade meio que se expandiu e transformou o mundo, né? O Dussel, ele diz que ele não nega esse processo, mas ele reconhece que, na verdade, o que temos agora são outras modernidades, né? Que não só a europeia,
Então, conceitos chaves para entender essas outras modernidades são alteridade, a exterioridade, assim, esses outros não estão fora da modernidade, mas são como se fosse o outro lado de uma esfera que é constituído pelo discurso eurocêntrico da modernidade europeia, né? Então, não é o exterior, mas a gente fala em exterioridade. E, nesse caso, o que é interessante é que a modernidade se constitui como um discurso universalista por definição. Mas, na ideia de transmodernidade, há espaço para várias universalidades, o que o Dussel chama de pluriversalidade. E outro ponto importante é que para Dussel, né, as outras culturas, né, ele nomeia especificamente a cultura indiana, a cultura védica, ele diz que não são modernas no sentido de moderna europeia, mas são, primeiro, pré-modernos, mas depois são modernos também e ainda respondem a questões pós-modernas. Então, tem essa mistura que define a própria transmodernidade. Eu vou ler essa frase. Assim, o conceito estrito de transmoderno indica essa novidade radical que significa o surgimento, como assim a partir de nada, da exterioridade, da alteridade, do sempre distinto, de culturas universais em desenvolvimento que assumem os desafios da modernidade e até mesmo da pós-modernidade euro-americana, mas que respondem a partir de outro lugar do ponto de sua própria experiência cultural, diferente da euro-americana, portanto capaz de responder com soluções completamente impossíveis para a cultura moderna única. Uma futura cultura transmoderna que assume os momentos positivos da modernidade, mas avaliados com critérios diferentes a partir de outras culturas antigas, terá uma pluriversalidade rica e será fruto de um autêntico diálogo intercultural que deverá ter claramente em conta as assimetrias existentes. No caso, são as assimetrias de poder entre o centro e a periferia. Mas aqui vemos que o transmoderno ocupa um lugar privilegiado justamente por ser diferente e ter possibilidades únicas e distintas para soluções para os problemas atuais do mundo. Aí ele cita a Índia. Um mundo pós-colonial e periférico como o da Índia, em completa assimetria em relação ao centro metropolitano da era colonial, sem deixar de ser um núcleo criativo de renovação de uma cultura milenar e decisivamente distinta de qualquer outra, capaz de propor respostas inovadoras e necessárias para os desafios angustiantes que o planeta nos lança no início do século XXI. Então, eu estou argumentando basicamente que o Sarkar, sem ter nenhum diálogo direto com o Dussel, o neo-humanismo de Sarkar é justamente uma tentativa de propor uma resposta inovadora e necessária para os desafios angustiantes que o planeta nos lança no início do século XXI. Ele até fala, os seres humanos de hoje estão seguindo um caminho defeituoso e há necessidade urgente de uma mudança de rumo. O único remédio é o neo-humanismo. E, por finalizar, temos o conceito de decolonialidade de Walter Mignolo, e ele desenvolve um conceito chamado pensamento liminar, ou pensamento fronteiriço, que, ao meu ver, o neo-humanismo deveria ser pensado como uma forma, uma expressão, uma manifestação do pensamento liminar. Aí, quando o Mignolo lança esse termo, que não é dele, que vem de uma escritora norte-americana, Gloria Anzaldúa, ele pensa na ideia de gnose, ou de gnoseologia, e ele faz umas observações, inclusive, que tradicionalmente gnosis significa conhecimento, saber, e no caso, um saber elevado ou até esotérico. E a gente lembra do gnosticismo, que seria conhecimento de Deus ou da salvação, né? O caminho da salvação. E, curiosamente,
ou não, o Mignolo meio que descarta essa origem, essa definição da palavra gnose, ao elaborar o pensamento liminar dele, né? Mas eu queria resgatar isso porque eu acho fundamental para entender, digamos, a importância, a significância do neohumanismo como o discurso que é, né? Então, apesar do Mignolo simplesmente usar o termo gnose, mas tentar tirar o seu aspecto, sua origem mais oculta, ou, enfim, divina, que tem a ver com esse conhecimento, eu quero resgatar. Então, na própria tradição de Vedanta, de onde vem o neohumanismo, né? A gente precisa lembrar que a palavra gnosis, em grego, vem da palavra jnana, em sânscrito. Então, tem a palavra em inglês knowledge, né? Que seria conhecimento. Mas knowledge vem de gnose, e gnose vem de jnana. E jnana é justamente não só qualquer conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro. Né? E nesse caso seria conhecimento verdadeiro de Deus, né? Ou Brahma, ou de consciência cósmica, seja o nome que queremos dar. É esse tipo de conhecimento. E outro ponto que eu quero salientar é que o próprio palavra humano, né, que a gente está usando, né, neo-humanismo, a gente falou das origens, né, da humanitas, mas o próprio palavra humano vem também do sânscrito, da palavra manu, e manu tem diversos significados, pode significar homem por excelência, ou até criatura pensante. Por que pensante? Porque a palavra manas, em sânscrito, significa mente, né? Então seria criatura pensante. E outras palavras relacionadas, manushya e manava, ambos significam humano, né? Então, tem na tradição Vedanta um conceito distinto, né? Ou até conceitos do humano, né? E quando a gente pensa no neo-humanismo, especialmente como uma filosofia transmoderna ou decolonial, temos que lembrar da sua própria tradição, que é muito mais antiga do que a tradição ocidental, no caso. Inclusive, inspirou, até certo ponto, a tradição ocidental. Aí, finalmente, pudemos entender neohumanismo como qual é a relação com essa tradição, né? De acordo com o neohumanismo, a meta definitiva e suprema é fazer com que o núcleo existencial individual da pessoa coincida com o núcleo existencial cósmico, nada bindu yoga na linguagem do Tantra. Como resultado, a ordem existencial inteira do ser unitário se torna una com o núcleo controlador da ordem existencial da entidade suprema da ordem cosmológica, e esta será a mais elevada expressão do neohumanismo. Essa posição neohumanista não salvará apenas o mundo humano, mas também os mundos vegetal e animal. Nessa posição neohumanista suprema, a humanidade universal atingirá a culminação da sua existência. Então, se aqui nós vemos que o ápice, né, o ponto central, a meta do neohumanismo, é nada mais, nada menos do que o próprio meta do yoga, do Tantra Yoga, que é a origem dessa tradição, desse conhecimento, só que em expressão, digamos, transmoderna e decolonial. Eu termino essa apresentação com o emblema da Ananda Marga, em que basicamente toda essa filosofia de Tantra Yoga é expressa. A autorrealização seria o ser unitário, seria o triângulo apontando para baixo, o triângulo apontando para cima poderia ser o serviço social, mas também enfim, o ser universal, né? Então temos o ser individual, o ser universal, a união dos dois. O sol nascente tem a ver com a aurora, nova era, nova época. E o swastika símbolo da vitória, né? Então, peço desculpas, eu ultrapassei o tempo, mas eu espero que tenham
gostado da apresentação, agradeço novamente, e quaisquer perguntas eu estou aqui para dialogar. Obrigado, Marco. Muito boa apresentação. Excedeu um pouquinho o tempo, mas foi necessário. Acho que para você finalizar aí, finalizou bem. Vou chamar o professor Dilipe para comentar a sua apresentação e depois eu passo para as perguntas do pessoal no chat para você, ok? Dilipe, boa noite de novo. Tá contigo. Então, Marco, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua apresentação. Ela tem diferentes facetas, né? E é extremamente rica nesse sentido, em termos dos elementos, dos pontos nós, digamos assim, de horizontes críticos para que se abrem. Eu confesso que eu não estou muito familiarizado com as especificidades do neo-humanismo do Sarkar, nos seus desdobramentos, digamos assim, numa teoria socioeconômica que é o Prout que você mencionou. E por isso a minha pergunta, embora eu vá fazer rapidamente 2 comentários, mas é mais uma pergunta até para me esclarecer, me informar. Primeiro, uma questão importante de contribuição do teu trabalho, quando você, de alguma forma, é claro que eu acho que se abre, digamos assim, um filão do ponto de vista comparativo com relação à noção de neo-humanismo do Sarkar, com a noção de novo humanismo, se não me engano, com relação ao Fanon, né? Ora, a gente sabe que a tradição do Fanon, que é uma tradição aqui do Caribe, né, tem uma influência significativa não só na construção e no desenvolvimento do discurso pós-colonial ou decolonial, mas especificamente ele surge dentro de um contexto crítico da América Latina, né? Então eu acho muito interessante essa tua aproximação, porque eu acho que pode sugerir alguns elementos comparativos, né, entre uma perspectiva decolonial crítica da Índia, e hoje a gente, quando referencia esse discurso, né, os pensadores intelectuais indianos são geralmente uma referência fundamental, e todos os desdobramentos no contexto da América Latina, tanto na América do Sul, você mencionou aí vários autores, para não falar do Walter Mignolo, sendo mais recente, digamos assim, mas essa matriz, né, ligada ao pensamento crítico do Caribe também, né, do Fanon, estou pensando no Aimé Césaire, por exemplo, um outro autor, que são tão importantes na estruturação desse pensamento crítico. Então, eu acho que você abre um filão interessante dentro da nossa área de estudos da Índia, né, de um espaço comparativo entre as pós-colonialidades e o pensamento decolonial num espaço da América Latina e num espaço da Índia, e em que a gente pode, então, convergir e, ao mesmo tempo, preservar, o que me parece muito importante, né, as diferentes especificidades desse pensamento crítico, né? Porque, às vezes, um dos problemas em que incorre o pensamento pós-colonial ou decolonial, como hoje se fala mais, tem a ver com uma certa perspectiva, digamos assim, quase que fatalista, num certo sentido, e quase que homogeneizante em termos de um processo, enfim, de reconstrução das subjetividades coloniais, né? Que perde, às vezes, de vista as riquezas das resistências e das diversidades das resultantes dessas resistências. Então, acho que isso é uma questão que eu queria colocar como um ponto importante. A outra questão que você coloca, eu me lembro que você começou apresentando a questão do Sarkar, num certo sentido, de estar além de uma perspectiva capitalista e socialista. Eu estou me lembrando aqui mais de um modelo que me é mais familiar no contexto indiano, que a gente também apresentaria como indo além tanto do capitalismo quanto do socialismo, que é o modelo do Gandhi. Eu acho que seria, inclusive, também, e já existe no contexto indiano, trabalhos críticos de comparação, não só com o Sarkar, mas outras propostas, digamos assim, que são igualmente críticas dessas duas matrizes, digamos assim, da civilização ocidental, e que, de alguma forma, se inspiram também, né, em dimensões específicas das tradições indianas de forma geral. Mas, assim, quando a gente coloca essa referência a capitalismo e socialismo, né, nós estamos dentro de um paradigma e de uma referência ocidental. Então, como resposta, digamos assim, a certas dimensões ou desdobramentos possíveis dentro de uma perspectiva que é igualmente europeia, num certo sentido. Quer dizer,
não teria necessariamente nessa perspectiva crítica, ou do capitalismo ou do socialismo, né, uma diferença do ponto de vista de serem resistências a desdobramentos que, aparentemente, na nossa concepção acadêmica, podem ser muito diferenciados, mas que, para uma perspectiva tradicional indiana, talvez respondam, digamos assim, a uma questão absolutamente congruente do ponto de vista do que se opõe a uma concepção de subjetividade na tradição indiana. Então, eu diria assim, quer dizer, talvez para além da oposição do capitalismo-socialismo, né, é que esse discurso se dirige, e como é o caso do Gandhi, né, uma colocação em termos de uma outra dimensão, que teria a ver com uma concepção utópica, né, e aqui eu peço licença para incluir na utopia também os socialismos, o seu caráter, entre aspas, científico, né, que incluiria tanto os capitalismos, as teorias do progresso, quanto os socialismos e os comunismos, né, e uma dimensão, digamos assim, que talvez se aproximaria mais, no contexto da tradição ocidental, de um modelo de sociedade da República de Platão. Eu vou usar duas expressões, que seria a utopia como uma sociedade perfeita, né, e o modelo, digamos assim, mais platônico, que se aproxima mais das tradições indianas, me parece, a sociedade como potencializando perfeições, e não como uma sociedade perfeita, digamos assim, no sentido desses desdobramentos históricos e dialeticamente históricos, que eu acho que estão presentes ou no positivismo ou na dialética hegeliana, e, portanto, a teoria do progresso, quanto do marxismo. Então, assim, a distinção entre um horizonte de uma sociedade perfeita, né, mais ligada a esse compromisso, vamos chamar assim, ocidental, e um horizonte de uma sociedade que potencializa a perfeição. Não sei se, e é a pergunta que eu coloco para você, se de alguma maneira isso seria mais uma vertente de compreensão da proposta do Prout, de forma geral. Porque o Prout, pelo que o pouco que eu li, né, tem uma vinculação com algumas inspirações que nos evocam certas perspectivas, vamos chamar assim, utópicas. A questão da propriedade coletiva, por exemplo. Eu não sei se é exatamente um modelo comunista, pode ser um modelo cooperativista, por exemplo. A ideia de uma globalização, um governo mundial, alguma coisa assim. Por outro lado, há um elemento que eu acho que se conecta muito com as tradições indianas, e aí sim, nessa sociedade como potencializando perfeições, e não exatamente como uma sociedade perfeita, que é a preservação de certas segmentações. É claro que são orgânicas e têm um caráter paritário, né, que remontam, às vezes, a certas funcionalidades tradicionais das comunidades indianas, né, e, de alguma forma, todas elas articuladas, né, para preservar justamente, ou para evitar, digamos assim, tentações, né, de tiranias e de opressões sociais, uma certa liderança espiritual, né, que está vinculada à noção de Sadvipra. Então, a minha pergunta é muito específica para você. Não sei se você mencionou, acredito que não, a expressão Sadvipra. Porque ela é uma liderança espiritual política, no contexto do Prout, pelo que eu entendo. A tradição indiana, de forma geral, coloca a liderança espiritual como inspiradora da liderança política, mas não como diretamente política, né? Então ela é, digamos assim, organicamente, mas não diretamente política. Como é que você vê, digamos assim, essa noção de Sadvipra no contexto da concepção de uma sociedade nos moldes que o Sarkar imagina, ou pensa, né? E se você concorda que ele se enquadraria mais na ideia de uma sociedade que potencializa a perfeição e não uma sociedade perfeita? Eu agradeço as colocações todas. E vou responder a segunda pergunta primeiro. Está tendo um feedback aqui. Talvez tenha que... Isso. Eu acho que é o segundo, né? Seria uma sociedade que potencializa as perfeições, até porque o Sarkar fala sempre que, né, como se a vida humana fosse uma progressão, um caminho da imperfeição para a perfeição. A perfeição só seria atingida no momento final em que a meta final fosse realizada, que seria justamente mukti ou moksha, enfim, e necessariamente o indivíduo se torna o todo, né, o cosmos. Então, é mais processo do que produto, digamos, é mais meio do que fim, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua segunda pergunta, que é
é um processo, é um caminho perpétua, né, que não termina nunca. E só uma pequena observação, eu sempre me lembro que a utopia justamente significa lugar nenhum, né? Então, utopia, o próprio conceito de utopia é como se fosse uma meta, um alvo, mas assim, a ideia de que você nunca chega à utopia, você caminha em direção à utopia. Agora, Mas eu uso a palavra utopia aqui no sentido dos seus desdobramentos, tanto de um positivismo, uma teoria do progresso, quanto marxistas. Tá. Enquanto Sarvipra, para entender a função do Sarvipra na teoria de Sarkar, também tem que salientar a própria teoria dele que ele tem da história. Ele tem uma teoria própria da história que não é linear, como os conceitos mais ocidentais, mas a história é cíclica. E ele divide a sociedade em basicamente 4 classes, né? Os Shudras, que são os trabalhadores, Kshatriyas, não sei se estou pronunciando direito, que são os guerreiros, os Vipras, os intelectuais, e os Vaishyas, que são basicamente a classe mercantilista, os capitalistas de hoje. E não é uma coisa universal da Terra, de toda a planeta Terra, mas assim, cada sociedade tem essas basicamente 4 tipos de pessoas, digamos, que inclusive meio que viraram solidificadas no sistema de castas na Índia, mas a ideia é que pessoas naturalmente tendem a uma ou outra dessas chamadas classes ou personalidades, enfim. O Sadvipra, a função do Sadvipra, segundo Sarkar, é justamente fazer a roda girar. Então, se a história é algo cíclica, né? Por exemplo, no Ocidente, podemos considerar que enfim, os kshatris foram as classes mais de guerreiros, como sei lá, os romanos, enfim, em algum momento o poder passou para os Vipras, que era a igreja, né, os intelectuais. Aí depois o poder passou para os Vaishyas, que seriam os capitalistas, né? E a ideia de Sarkar é que cada classe que toma, né, o poder acaba explorando as outras classes. Então, há necessidade constante de fazer a roda girar. Seja por evolução, que seria uma gradual mudança, ou por revolução, que seria algo mais incisiva. E ainda tem a possibilidade de contra-evolução ou contra-revolução. Mas o papel do Sarvipra é basicamente... Sarvipra seria uma pessoa, um espiritualista, que ele chama, formada justamente para exercer esse papel de liderança sócio-espiritual, em que pudesse fazer a roda girar. O Sarvipra não necessariamente precisa tomar o poder. O Sarvipra precisa fazer a roda girar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simplório agora. Se estamos agora numa época Vaishya, em que os capitalistas estão dominando e explorando, o mundo e explorando todos, enfim, explorando a Terra, o papel do Sarvipra seria para fazer com que a roda girasse, assim, através da evolução, eu diria até nessa época de revolução. Então, como que o Sarvipra faz isso? Aí Sarkar já, enfim, fala um pouco do processo, mas em parte primeiro as pessoas têm que se tornarem, né, os Sarvipras e tomar posições de liderança, e depois tem que juntar as pessoas e fazer a revolução acontecer. Então, dentro desse contexto decolonial, né, de Fanon, por exemplo, é promover a revolução. Assim, então, mas o Sarvipra ocupa o centro do ciclo, que seriam essas 4 classes, né, tipos de pessoas. E o Sarvipra tem... me lembra um pouco... É interessante que você citou Platão, porque, para mim, o Sarvipra é muito parecido com o filósofo rei da República. Então, e o filósofo rei era justamente uma pessoa que teve que passar por todo um processo de educação, de formação, um preparo, né?
E eu li uma crítica uma vez que eu achei interessante, que argumentava que o própria República, não, na verdade, não era para ser um modelo de sociedade, mas era para ser um modelo de um indivíduo. Ou pelo menos servia essa dupla função, que tudo na sociedade da República em si poderia ter correspondente no próprio indivíduo ser humano. Então, de muitas formas, o Sarvipra é o filósofo rei, mas de uma outra forma, e tem esse lado mais, digamos, nesse caso, de revolucionário, né? Mas é justamente essa oposição que eu coloco aqui, do modelo ideal de sociedade platônica, não seria utópica nesse sentido moderno que eu coloco, o desdobramento ou das teorias do progresso ou de um comunismo. E aí sim se aproximaria do que eu chamei aqui, não de uma sociedade perfeita, né, ou de criação de uma sociedade perfeita, mas de uma sociedade que potencializa as perfeições dos indivíduos, né? E eu acho que sim, esse modelo se aproxima muito mais, por exemplo, das tradições indianas sobre pensamento social de forma geral. Não estou falando especificamente do Sarkar, que eu não conheço. Devolvo para você, Pablo. Muito obrigado, Marco. Ok, professor. Obrigado, boa noite. Marco, em função do tempo, a gente não vai poder fazer mais perguntas. A gente teve 2 ou 3 perguntas aqui no chat. Eu vou encaminhá-las para você, essas que já, né, que foram enviadas pelo chat, e eu coloquei o seu e-mail para que o pessoal possa interagir com você, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, enfim, ou interação. Tá ok? Eu te agradeço muito pela palestra de hoje, muito rica. Agradeço a participação de todos e nos encontramos daqui a mais ou menos um mês. A gente vai ter uma pausa em função do feriado, né, com a palestra da Isabela, só um momento que eu vou olhar a data exata, dia 26/10, às 19 horas, da Isabela Barros, ok? Um abraço a todos e encerramos por aqui. Boa noite.